Obrigada por você estar aqui comigo novamente. Nós já estamos finalizando o nosso curso. Estamos na unidade 7, tratando ainda de gêneros textuais. E agora de gêneros textuais acadêmicos, continuamos nessa linha, falando um pouquinho sobre a resenha e artigo de opinião. Na unidade 7, na unidade 6, me desculpe, conversamos um pouquinho sobre o resumo. Falei que o resumo é a condensação fiel do texto base. Então, você não pode nem mudar o título. A resenha, diferentemente do resumo, é também um gênero textual, mas diferentemente do resumo, além de ser a condensação do texto básico, tem que ser a condensação, né, desse texto básico, tem que ser uma fidedigna também, a resenha me permite opinar. Então, a resenha, se o resumo não é opinativo, a resenha é opinativa. E é interessante, antes da gente continuar com isso, que eu gostaria de ler uma frase do Humberto Eco, que diz: para escrever é preciso ter o que escrever. Ou seja, é preciso dominar o assunto. É preciso dominar aquilo sobre o qual nós estamos escrevendo. Então, a resenha ela é um gênero textual usado na academia para avaliar, para criticar, para elogiar o resultado da produção intelectual em uma área de saber. Ela é uma crítica, ela é uma apreciação de um texto. Em suma, ela tem como objetivo uma extração. Ela vai extrair o melhor daquele texto. E ela tem como base, como estrutura retórica, o apresentar, o descrever e o avaliar, né? No caso de livro, o recomendar, então. A resenha, apesar de significar descrever minuciosamente, é um texto curto se for comparado a gêneros tais como o artigo acadêmico, é claro, e a tese de doutorado. Mas a resenha, gente, ela é opinativa porque você pode, o nome já diz, dar a sua opinião sobre aquele texto. Então, você vai contar o que o texto diz e opinar sobre ele. Mas a resenha, e é importante lembrarmos disso, não é você dizer, o texto diz isso. Aí lá no final, o texto é bom. Não. Desde a primeira linha até a última, você vai dando o seu parecer, objetivamente, claramente sobre a resenha, né? Sobre o texto, aliás, sobre o texto base. E a resenha te permite mudar o título do texto. Se o resumo não permite essa mudança de título, a resenha já te permite essa mudança de título. Então, você vai pegar o texto base, tirar sob o seu olhar, sob o seu ponto de vista, aquilo que é mais interessante e vai contar sobre o texto, mas naquela visão, naquele olhar, naquela sua opinião, dando então o seu parecer sobre aquele texto e dizendo, o texto é claro, o texto atinge as expectativas propostas, os objetivos pontuados. É isso mesmo, o texto aborda esse assunto de uma forma lógica, de uma forma consistente. O texto é destinado a qual público? É fazer realmente uma apreciação e uma apreciação crítica. Na unidade 7, nós trabalhamos com a questão da resenha mais detalhadamente. Então, nós temos o artigo de opinião. Temos também um exemplo sobre o artigo de opinião. Se o resumo, se no resumo você tem que ser fidedigno ao texto base, não mudando, né, inclusive o título, e na resenha você tem essa fidelidade, mas uma fidelidade mais sobre o seu olhar, é um ponto de vista, é uma extração, né? É esse seu parecer, um parecer crítico, um parecer minucioso, você tem que conhecer do assunto para dar esse parecer, e esse parecer crítico. O artigo de opinião, como o próprio nome diz, é um artigo de opinião. Você vai dar a sua opinião, né? E aí a gente vê a organização geralmente em primeira pessoa sobre determinado assunto. Só que aí você vai escrever esse texto argumentativamente, usando para isso argumentos, informações, tanto informações comprovadas cientificamente, que vai dar maior credibilidade e validade ao seu texto, como opiniões do senso comum que você pode validar e contrapor com outras opiniões e opor ou contrapor com
pesquisas já realizadas. Então, você vai dizer embasado, você vai dizer sobre alguma coisa, você vai dissertar sobre alguma coisa embasado em informações fidedignas, né? Comprovando, argumentando por que isso é assim e não daquele modo. Nós vamos ver isso muito claramente no texto que está aí na unidade 7 da Lia Luft. Vamos ver também na unidade 7 o fórum sobre a língua de Eulalie. Eu espero que vocês leiam o livro, atentem para ele, porque ele vai resumir todo o nosso curso e possam gostar do livro, tá bom? Um abraço e até a unidade 8.